Estamos aqui com o engenheiro Olivier Allot, engenheiro eletrônico graduado em 1982 pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em engenharia de sistemas pela mesma instituição e MBA em Oil e Gas pela COP UFRJ. Trabalhou na IBM, né, trabalhou 3 anos na Oracle e desde 2002 atua em consultoria no segmento de software aberto. Foi fundador da ONG BR Office e atuou como diretor financeiro até 2011 desta instituição, dessa organização. Foi tradutor do BR Office de 2002 até 2005, retomando a missão de 2007, passado a traduzir o LibreOffice até hoje. É membro fundador da The Document Foundation, produtora, instituição produtora do LibreOffice. Foi membro eleito do seu Conselho de Administração de 2010 a 2014. Atua como consultor sênior na implementação do LibreOffice em empresas como a Petrobras, Petros, Serpros e Gepron, agindo proativamente em frentes de atividades técnicas, aconselhamento, montagem de projeto, treinamento, conversão de macros, montagem de extensões, programação de macros, elaboração de documentação técnica, e um grande conhecimento de problemas de gestão da mudança na migração para LibreOffice. Atua também na programação em C++ do LibreOffice. E hoje é o coordenador da documentação do LibreOffice a nível internacional e engenheiro de controle de qualidade do LibreOffice online pela Colabora CO, LTDA. O engenheiro Olivier Allot é ativo participante dos eventos de software livre, está aqui conosco para uma entrevista, participando então no nosso curso de LibreOffice acadêmico. Então, estamos presentes eu, o professor Hugo Nascimento, do Estudo de Informática, o professor Marcelo Akira, também do Estudo de Informática e coordenador do projeto de treinamento, com o engenheiro Olivier, que vai então nos ceder alguns minutos do seu precioso tempo, para explicar como é que está o processo de desenvolvimento do LibreOffice, as iniciativas com a The Document Foundation, e o que é que está vindo por aí neste ano e nos próximos anos, se for possível. Então eu deixo para o professor Marcelo Akira começar com as perguntas. Então, eu agradeço muito a participação do engenheiro Olivier ao nosso projeto de extensão da UFG. E eu gostaria, então, de começar com as perguntas, Então, a primeira pergunta é quando e quem criou a The Document Foundation, a TDF? Obrigado, professor Akira, obrigado, professor Hugo, obrigado a vocês todos que estão nos ouvindo aqui nessa entrevista. É um prazer estar conversando com vocês. Respondendo à pergunta do professor Akira, a criação da Document Foundation ocorreu em 2010, quando a comunidade internacional percebeu que um software que nós tínhamos, chamado OpenOffice, não estava sendo conduzido no desenvolvimento que a comunidade desejava. E houveram tensões dentro da comunidade entre as pessoas que trabalhavam para uma grande empresa hoje chamada Oracle e a comunidade que não era funcionária da Oracle, e essa tensão resultou numa cisão do projeto, e a comunidade então ficou com o código do antigo OpenOffice e renomeou esse projeto para LibreOffice. Posteriormente, a empresa Oracle continuou com o desenvolvimento do seu OpenOffice, então tínhamos 2 softwares desenvolvidos separadamente em paralelo, e posteriormente a própria Oracle se desfez do projeto OpenOffice e passou para a Fundação Apache. Hoje esse projeto OpenOffice dentro da Fundação Apache não tem mais sequência, e o projeto LibreOffice está em pleno vapor, sendo desenvolvido aí por uma comunidade extremamente ativa de pessoas espalhadas no mundo inteiro, desde a Nova Zelândia até Estados Unidos, Europa, Brasil e etc. Então é um projeto altamente universalizado, que cobre praticamente todo o planeta em termos de comunidade.
né? E Espero que olha, eu tenha respondido a pergunta. com certeza, respondeu a primeira e a segunda também, né? É. Já ajudou juntas, que eu ia fazer. Mas então eu vou avançar aqui. Como é que você se envolveu com o projeto do LibreOffice, inicialmente o OpenOffice, né? E entrou na The Document Foundation? O meu envolvimento começou no início da década de 2000. Em 2000, eu praticamente fiz contato com a comunidade OpenOffice, né, no Brasil. O OpenOffice era um projeto que pertencia a uma empresa extinta chamada Sun Microsystem. Essa empresa tinha colocado o software em modo aberto, e no Brasil havia interesse, então, de algumas pessoas de trazer esse software para a realidade brasileira, e para isso, então, tinha necessidade de iniciar um trabalho de tradução da própria interface do usuário e da ajuda. Então, eu me juntei a um grupo de pessoas e nós começamos a trabalhar, a fazer a tradução, que envolve um trabalho extenso. Tá? Ele não chega a ser complexo, mas é um trabalho extremamente extenso. Isso porque você tem que criar um glossário de termos, né, que possam ser uniformes dentro da toda a interface, e depois você tem que fazer a própria tradução, que dentro da interface do usuário, na época eram 25 a 40 mil palavras, hoje está em torno de 80 mil palavras. E a ajuda, que também era uma coisa em torno de 300 mil palavras, hoje está em 500 mil palavras. Então, é um trabalho que nós estamos conduzindo desde o ano 2000 para fazer essa atualização. Depois que iniciamos esse projeto, o OpenOffice, na época, ele teve uma situação de marcas e patentes que obrigou a trocar para o nome de BROffice. Então, muita gente conhece o antigo BROffice ainda, e ainda não conhece o LibreOffice. Espero que tenha respondido aí a pergunta. Né? Sim. Tá certo. Tem ainda muitas outras pessoas ainda que chamam o LibreOffice de BROffice. Né? As marcas ficam nas mentes das pessoas, né? Então acho que tem que fazer um trabalho aí de dizer que a marca correta é LibreOffice, né? O termo certo. Exato. Realmente nós somos o sucessor do BROffice. O Apache OpenOffice, o OpenOffice que foi depois desenvolvido pela Oracle, ele não tem mais praticamente nenhuma atividade nesse momento, é um projeto que está estacionado, praticamente morto. O LibreOffice não, o LibreOffice continua sendo um projeto extremamente ativo e muito usado no Brasil. Nós temos realmente uma grande utilização do LibreOffice no Brasil. Persiste ainda a ideia, a marca BROffice, em situações assim que são bem características e compartimentadas. Primeiro, muitas vezes você encontra essa situação em repartições da administração pública de todos os níveis, desde prefeituras até o governo federal, cujo orçamento de TI sempre é comprimido. Então, as pessoas não atualizam seus equipamentos e, por consequência, também não atualizam o software. Então, tem uma situação assim de um resquício razoavelmente significativo de pessoas que não têm uma TI modernizada. Quem moderniza a TI imediatamente já cai em cima do LibreOffice e aí já continua direto fazendo as atualizações. Nós temos um ritmo de desenvolvimento extremamente agressivo e por isso a gente está sempre lançando novidades e inovações. A TI tradicional, quando ela tem que gerenciar inovações, ela às vezes não gosta porque é muita atualização a um período pequeno de tempo. Isso faz com que os administradores de TI fiquem com problemas de gerenciar versões dentro das suas repartições. Então, por isso que você ainda pode ter algum BRO sobrando por aqui, por conta do fato de que a pessoa não se propõe a atualizar. Né? Então, esse problema de atualização parece que foi resolvido com o LibreOffice, que agora parece que você tem uma opção interna de auto-atualização de versão, alguma coisa assim. Nós temos uma sinalização, quando você tem uma nova versão,
vai aparecer um íconezinho sinalizando que tem uma nova versão. Entretanto, o processo de atualização ainda é manual, ou seja, terá que ser baixado o pacote e refeita a instalação em cima da anterior. Nós temos um projeto interno que está sendo desenvolvido por estudantes nos Estados Unidos, que vai fazer essa automatização, essa atualização automática, como assim você tem, usando inclusive, né, a tecnologia do Firefox. O Firefox tem uma tecnologia de atualização automática e nós vamos implantar isso aí também no LibreOffice a partir da versão 5.3 para frente. Olivier, é isso mesmo a pronúncia, né? Olivier, né? Correto, correto. Toda hora a gente erra aqui. Então, a TDF, ela tem uma sede própria, se ela tem, onde que fica? Como é que a TDF, podemos conhecer a TDF, não somente virtual, assim? Como é que a gente pode, as pessoas que compõem ela, como é que a gente pode ter esse contato, assim? Uma boa pergunta. Infelizmente eu não vou ter um tapete vermelho para desenrolar para você, porque a TDF ela é uma entidade que tem uma sede no escritório de um advogado e ela é operada totalmente virtualmente, né? Então nós temos servidores, nós temos as pessoas que tem um pequeno staff, no qual eu sou uma parte de 6 ou 7 pessoas. E com isso a gente opera uns 20 ou 30 servidores de toda a atividade do grupo. Tá? Nós temos também um conselho diretor, que é um conselho que se reúne virtualmente, assim como nós estamos fazendo essa entrevista, o conselho se reúne via Hangout para debater a cada 15 dias todos os assuntos relacionados à operação da Document Foundation. Nós temos um comitê de engenharia que se reúne também semanalmente via Hangout para debater o encaminhamento do desenvolvimento do LibreOffice. Nós temos vários outros comitês, o comitê de admissão, a TDF. Então, nós não temos assim uma sede. Nosso endereço formal ele fica em Berlim, na Alemanha. Mas você não vai encontrar ninguém lá, você só vai encontrar uma caixa postal dentro de um escritório de advocacia. E a gente tem esse alcance grande, gigantesco, por conta dessa virtualização do uso de todos os recursos de telecomunicações que nós dispomos para poder fazer a operação da fundação. Né? Nós temos também todo um processo instalado de doações, e que nos permite manter uma equipe trabalhando e fazer investimentos no software. Né? Então, nessa questão, então, das doações, como é que é o financiamento hoje para que a The Document Foundation continue a funcionar? Ele é feito por pequenas doações. Quando você for baixar o software, você vai ser convidado a fazer uma doação opcional, ela de forma nenhuma é impositiva. E nós temos tido uma resposta extremamente positiva do público em geral, que fazem doações pequenas, na base de 10 a 15 dólares, 20 dólares, e esse montante acaba se tornando razoavelmente importante e permite manter uma equipe de 7 ou 8 pessoas em trabalhos permanentes dentro da fundação. O trabalho que nós fizemos tem sido reconhecido, é um trabalho que as pessoas têm feito elogios em relação à qualidade do software, e uma parte muito importante do desenvolvimento também é feito de duas formas, seja por voluntários, e aí você vai dizer assim, puxa, mas tem uma pessoa trabalhando de graça, não ganha nada. Não é bem assim que a gente tem que enxergar a coisa. Quando a pessoa está trabalhando voluntariamente, em muitos casos, ela está fazendo um autoaperfeiçoamento, ou seja, ela está fazendo um trabalho no qual ela ganha em termos de conhecimento e currículo, e dali então contribui para o software. Há também empresas que têm interesses comerciais na utilização do LibreOffice. Então, por exemplo, a empresa Red Hat, que é aquela famosa fabricante do software Linux Red Hat, ela tem uma equipe de 4 a 5 desenvolvedores dedicados ao LibreOffice
para fazer a evolução do software. Temos outra empresa também, que é a Canonical, que é a fabricante do software Ubuntu, onde ela dedica um desenvolvedor completo que faz todo o trabalho da ponte entre o Ubuntu e o LibreOffice. Então, é uma conjunção de interesses comerciais que, na área de desenvolvimento, é um interesse colaborativo. Na área comercial, né, na ponta ali da venda, essas empresas às vezes concorrem. Então, é uma forma diferente de enxergar uma economia colaborativa. De um lado, você colabora, de outro lado, você concorre, né? Então, essa é o panorama financeiro da Document Foundation. Então, resumindo, doações feitas por usuários que querem agradecer pela disponibilidade do software. Empresas que colaboram em termos de dedicação de mão de obra ao projeto. E tem outras fontes também que nós temos, que é para determinados grandes clientes ou determinadas instituições, nós temos um conselho consultivo. Para participar desse conselho consultivo, tem uma espécie de joia que é paga para poder participar nesse conselho. Então, nós temos governos europeus participando do conselho consultivo, temos empresas de grande porte, temos empresas menores, e esse conselho consultivo tem a missão de nos orientar por onde devemos levar a condução da fundação, né? Não só do software, mas também da condução da fundação, porque, como fundação, nós temos um impacto político, nós temos um impacto na sociedade, e nós não podemos, nos dão alguns conselhos em, por exemplo, não busque concorrência direta com alguma coisa, ou invista numa determinada área social que seria importante. Nós temos esse feedback dessas grandes instituições. Então, nesse momento, nós estamos muito satisfeitos porque nossa fundação está no azul e já buscando projetos para investir na melhoria do LibreOffice. Quais são as contribuições já realizadas até o momento pela The Document Foundation, né, para a sociedade? Bom, nossa principal missão é disponibilizar um software de edição de texto, planilha, banco de dados, apresentações, que seja um software aberto, em termos de seu código-fonte, e que tenha possa ser baixado sem custo, né? Então, em termos de impacto social e econômico, isso é muito forte. Esse impacto, obviamente, nos coloca em concorrência direta com o software praticamente monopólio nessa mesma área, que é o Microsoft Office, e nós, então, oferecemos uma alternativa para quem não se dispõe a ser cliente da Microsoft, por qualquer que seja o motivo, seja ele financeiro, seja ele de relacionamento. Então, a nossa contribuição é muito mais na disponibilização de um ferramental de edição de texto, de inclusão digital, para todos aqueles que não podem adquirir o software ou que preferem uma solução de custo mais baixo e funcionalidades equivalentes ou melhores. O alcance é muito grande para países em desenvolvimento, que veem a oportunidade de ter um software que não tem custo, mais acessível para criar uma cultura digital quando você não tem tantos recursos públicos disponíveis para investimento. Então, países em desenvolvimento são grandes usuários do LibreOffice, assim como são grandes usuários do Linux, né? Então, esse seria o alcance social que a Document Foundation tem, né? Houve uma mudança significativa aí da interface do LibreOffice da versão 5.0 para 5.1. Como é que foi o impacto aí dessa mudança e quais os benefícios que ela está trazendo? Isso é um assunto importante porque, vejamos, o Microsoft Office fez uma mudança de interface significativa quando lançou o Office 2007.
mudou completamente a interface, introduziu um conceito novo de ação, de interação com homem e máquina, e causou algumas manifestações positivas, mas também causou muito impacto negativo no mercado. Só que, pela posição monopolista do Microsoft, as pessoas acabaram tendo que se adaptar a essa nova interface. E muitas vezes nós recebemos, durante todo esse período, cobranças ou demandas para que nós mudássemos a nossa interface, que eu confesso para você que é uma interface ainda antiga. Então, nós estamos, nesse momento, buscando caminhos extremamente seguros para fazer a alteração da interface sem que houvesse impactos em nosso público-alvo, porque nós temos um público que já é fiel ao LibreOffice e toda mudança sempre às vezes é recebida com desconfiança. A ideia que nós fizemos nessa mudança da 5.0 para 5.1, isso foi debatido extensamente dentro da comunidade, é uma mudança para facilitar certas operações que são muito comuns dentro da atividade de edição de texto ou de planilha. Então, a interface foi, de alguma forma, rearrumada para que alguns comandos fossem acessíveis de forma mais fácil. Eu já vou antecipar para vocês que, provavelmente, na versão 5.2 e 5.3, que deve aparecer no final desse ano, nós vamos ter ainda uma mudança ainda mais radical, que vai ser alguma coisa que facilite ainda mais o acesso a alguns comandos mais comuns. Tá? Na versão 4, nós introduzimos um conceito novo, que vocês devem ter lembrados, que é a barra lateral. A barra lateral, que é aquele dispositivo que tem no lado direito, em geral, ele já é uma outra forma de você aproveitar ou disponibilizar mais comandos dentro de uma tela que ficou mais fácil de você ver. Então, as telas dos computadores passaram a ficar mais largas, né? Mais amplas. Então, essa área lateral ela não era usada e ela, então, foi reaproveitada para que a gente possa disponibilizar comandos ali. Então, tem uma duplicação da interface, mas há quem goste de usar a barra lateral, há quem goste de usar os ícones. As opções são as mesmas, né? Então, a mudança que ocorreu da versão 5.0 para 5.1 foi no sentido de tornar mais acessíveis alguns comandos mais comuns que a gente encontra na edição de textos ou planilhas ou apresentações. Né? Bem, voltando, pegando esse gancho aí da questão dos projetos, né, da mudança de interface, então acho que uma interface que tem prevalecido é a interface web. Né? Hoje em dia, todo mundo, muita gente já usa o Google Docs. O Google Docs é uma coisa que cresceu muito, né? E há muita expectativa da comunidade de ter o LibreOffice de uma forma bem madura, bem estável, disponível no servidor web. Então a gente queria saber como é que está isso, quais são as expectativas da PDF em relação a esse projeto. É importante se levantar esse ponto, porque efetivamente as pessoas já começam a ter bastante conhecimento em termos de operação de uma suite Office na web. Originalmente, em 2010, 2011, nós apresentamos uma opção que era colocar o LibreOffice dentro de um browser, de um navegador. Né? Havia tecnologia para isso? Sim, havia. Entretanto, o tráfego de rede que essa solução impunha, tá, era muito grande e dava uma experiência de usuário não muito boa. Né? Então, o que nós fizemos, que foi feito agora, foi a utilização de uma tecnologia de atualização de tela que o Firefox para celular tem, e nós adaptamos essa tecnologia para fazer a exibição de um documento do LibreOffice. Então, nós estamos nesse momento desenvolvendo essa parte, onde a gente vai ter um LibreOffice disponível na internet. Ele já está, inclusive, até em demonstração,
Mas ele ainda tem, digamos assim, é uma forma ainda um pouco singela, né, de mostrar as funcionalidades. Nós não temos todos os recursos implementados. Primeiro, a gente está tendo que resolver toda a parte tecnológica que está, digamos, dentro do motor desse sistema, para poder colocar a atualização das telas de uma forma mais eficiente, né? Não ter aquele atraso entre a digitação e a resposta visual do seu teclado. Isso ainda está ocorrendo e nós estamos trabalhando para isso. Outra coisa que é importante ver é o seguinte, tanto para o Google Docs, que provavelmente nasceu do zero, mas para o Office 365 da Microsoft, o redesenho do software foi muito importante. Não pense que você, dentro do Office da Microsoft, online, a gente tem exatamente o Excel e o Word que está disponível no desktop. É uma versão, não vou dizer que ela é encolhida, mas é uma versão que ela foi estudada para ser disponibilizada de forma que ela não gere uma dificuldade para o usuário de utilizar o software. E nós estamos enfrentando o mesmo problema que enfrenta a Microsoft. Há necessidade de a gente ter uma interface, uma tecnologia que não sobrecarregue a rede em relação à atualização dos documentos. O que nós temos nesse momento é exatamente o formato e o layout do documento do LibreOffice. Na verdade, existe um LibreOffice por trás que, ao invés de mostrar o seu resultado com objetos que são da interface gráfica, como objetos do Windows, objetos do Linux, ele está mandando via objetos de web. Então, esse trabalho todo tem que ser muito calibrado, ele ainda não está, está em andamento, já sendo demais. Nós vamos ter uma versão, provavelmente daqui a um mês ou dois, disponível, mas ainda é, digamos, um LibreOffice com funcionalidades que ainda não estão todas elas implantadas. Por exemplo, você ainda não tem a possibilidade de criar uma tabela dinâmica, mas não foi implantado, mas é questão de colocar um botãozinho lá para que essa tabela dinâmica apareça. Então nós estamos primeiro fazendo um acerto no motor, para depois se preocupar com o conforto dos assentos do carro, né, digamos assim, né? Entendi. Bem, sobre a questão do cidadão comum poder ajudar a TDF, né, e participar do desenvolvimento do LibreOffice, né, essa aqui seria uma forma, porque pelo que eu vi tem muito trabalho, né, e uma coisa que eu percebi também que a Google faz, por exemplo, são os Google Summer of Code, não sei se o senhor conhece. Sim, conheço. Eu queria saber se seria uma forma, né, de talvez incentivar acadêmicos a participarem da construção do LibreOffice, né, já que tem muito trabalho para ser feito. Então, eu queria perguntar como, além do Google Summer of Code, se há iniciativas para que incentivar alunos a participarem do Google Summer of Code para o LibreOffice, e se, nesse caso, precisa, inclusive, de um mentor, né? Porque para desenvolver você precisa de um mentor da comunidade para poder ajudar. Se há uma movimentação com relação a isso e se há outras iniciativas para que cidadãos comuns possam ajudar o LibreOffice. Pode ser comum até do ponto de vista de documentação. Perfeito, é uma pergunta muito interessante. Eu vou responder em partes. A primeira delas é que, efetivamente, a Document Foundation, né, a produtora do LibreOffice, tem um contato institucional com o Google. E a cada ano nós temos de 4 a, digamos assim, em torno de 7 a 8 projetos dentro do LibreOffice, financiados pela Google no programa Google Summer of Code. Nesse ano, nós tivemos mais de 50 propostas feitas por estudantes no mundo inteiro para participar do Google Summer of Code com o LibreOffice. Nós temos uma página no nosso wiki com todas as ideias que nós gostaríamos de ver implantadas pelos estudantes do Google Summer of Code. Nós temos, nosso limite nesse momento é essencialmente pelo fato que nós não temos tantos mentores com disponibilidade para poder assessorar os estudantes.
Muitos dos desenvolvimentos que nós temos recentes do LibreOffice foram feitos por estudantes do Google Summer of Code. Eu vou dar um exemplo. O LibreOffice tem uma interface que permite você fazer uma decoração baseada nos temas do Firefox. Isso foi um projeto do Google Summer of Code. Um outro estudante reformulou toda a interface para poder fazer a escolha de cores quando você vai trocar a cor de um caractere ou trocar a cor do fundo. Um outro implantou ou pelo menos iniciou o trabalho de atualização do LibreOffice com a tecnologia do Firefox, né, que a gente citou aqui há pouco tempo. Isso é um trabalho feito por um estudante do Google Summer of Code, não teve tempo de encerrar o ano passado, nós estamos retomando esse ano. Nós temos outros exemplos, e esse aporte do Google Summer of Code é muito importante para nós. Nós usamos maciçamente e nós somos uma das instituições que mais recebe bolsas, né, para esses estudantes através da nosso desafio que a gente coloca para eles, né? Quanto a ter um programa similar, nós ainda não sentimos digamos assim, é um pouco cedo, e pela amplitude também do tamanho da Document Foundation, de montar um programa dessa natureza ainda é uma coisa um pouco distante. Primeiro que já exige uma parte administrativa significativa. E segundo é que Google tem um alcance planetário muito acima daquele que nós temos. Então, guardadas as proporções, o Google certamente tem muito mais flexibilidade para fazer um programa desse do que nós teríamos no momento. Mas não é descartável, né? É uma coisa que nós podemos pensar daqui a um futuro não muito distante, de ter um programa similar ao do Google para nos atender nessa necessidade. Por enquanto, essa parceria com o Google está bastante frutífera. Nós temos muito resultado com isso, né? Olivier, eu verifiquei, né, no site do Document Foundation, né, que há uma descrição de, como é que a gente chama ali, certificações, né, um conjunto de certificações que as pessoas podem pleitar, né, fazer algum treinamento ou pleitar para poder participar oficialmente, né, do desenvolvimento, do treinamento, do suporte ao LibreOffice. Isso já está funcionando? Como é que é essa ideia da certificação? Boa pergunta essa aí, porque é uma coisa que o mercado profissional demanda, né? Então vamos colocar claramente o que é a certificação. Dentro da Document Foundation nós temos duas categorias de certificação. A primeira é a certificação do desenvolvedor e a segunda é a certificação do profissional que vai administrar cursos ou executar consultoria de migração. Na parte de desenvolvimento, que está mais avançada, a certificação ela é obtida através do trabalho que você faz no código. Ou seja, eu sou voluntário, eu gosto do assunto do LibreOffice, eu sou programador e eu estou fazendo trabalhos que me interessam e que interessam também ao projeto LibreOffice. Então, eu estou aqui melhorando a performance da planilha, eu estou aqui implementando um novo recurso funcional, né, uma nova funcionalidade, e eu vou então agregando, né, os chamados patches, né, ou seja, as iniciações no código, e eu vou então contribuindo para o desenvolvimento do software. Depois de um certo tempo, depois que o meu trabalho foi mostrado, nós temos uma equipe dentro da Document Foundation, que são os próprios desenvolvedores, e eles vão participar de uma reunião no qual eles vão perguntar ou vão determinar quem tem competência para ser certificado. Então, a certificação para o desenvolvedor ela é feita em duas etapas. A primeira é a contribuição e a qualidade da contribuição dele. E a segunda é ele ser aceito pelo time de desenvolvedores e então ganhar o título de desenvolvedor certificado. Esse título é muito mais um título para que ele possa voltar ao mercado mostrando uma qualidade profissional que ele alcançou através do mérito profissional dele. Tudo está documentado, basta ir no código e a gente vai ver o que a pessoa fez. Então, é o currículo mais aberto possível que a gente pode
promover. Não tem como enfeitar currículo, né? Ali está, no código-fonte, está aquilo que foi feito pela pessoa. Então, é uma coisa importante para que a gente possa mostrar. E, para o profissional, ele vai ganhar prestígio, porque, primeiro, ele participou de uma comunidade que está fazendo um trabalho importante. O assunto que ele trabalhou é muito complexo, porque é desenvolvimento em C++, ou desenvolvimento em Java ou Python. Ele vai fazer um trabalho assim significativo, e no currículo dele ele pode dizer: eu sou certificado desenvolvedor de LibreOffice. Então já vai dar para ele um diferencial competitivo no mercado de programação, onde ele vai poder se destacar, né? Então, na parte do desenvolvedor, é assim que é feito. E outra coisa, essa certificação é periódica, ou seja, depois de um certo tempo, se você não fizer mais nada para o LibreOffice, a sua certificação vai caducar. Então, é um convite para que você permaneça dentro da comunidade e mantenha a sua produção, o seu trabalho de colaboração dentro do software do LibreOffice. Nós, no Brasil, temos um desenvolvedor certificado, que é o Marcos Souza. Ele trabalha em Blumenau, ele está na região de Santa Catarina, e ele participou, quando era estudante, de muitos desenvolvimentos do LibreOffice, então ganhou essa certificação pelo Comitê dos Desenvolvedores do LibreOffice. Essa certificação é feita por trabalhos entre pares, ou seja, não se trata de fazer uma prova. A prova é, essencialmente, mostrar o que você fez e o seu currículo de contribuição, né? Contribuiu em coisas importantes, é um candidato natural a ser certificado. Só fez coisa pequena e sem muito prestígio, né, digamos assim, provavelmente não vai ser chamado para ser certificado. Tá? Nesse ponto, a Document Foundation tem algumas premissas, né, elas têm algumas visões e fundamentos de qualificação das pessoas, que é essencialmente em cima do mérito. As pessoas com méritos têm retribuição da Document Foundation. A segunda parte da certificação, né, que não é desenvolvimento, é em termos de profissionais que podem assessorar empresas a fazer a mudança de um software Microsoft para um software LibreOffice. Esses profissionais, eles também têm que apresentar um currículo de projetos já executados, seja na parte de treinamentos, né, seja na parte também de ter sido consultor e de ter acompanhado toda a transformação de uma empresa que está no ambiente Microsoft Office para um ambiente LibreOffice. É um trabalho complexo, geralmente tem uma série de armadilhas, a mudança não é trivial, existem trabalhos a serem feitos tanto na parte técnica quanto na parte psicológica das pessoas. Eu já fiz esse trabalho em vários lugares, sempre encontrei as mesmas dificuldades, e elas são essencialmente, eu posso dizer o seguinte: as dificuldades técnicas que você pode encontrar de um lado para o outro são as mais fáceis. As mais difíceis é fazer a mudança da cultura da pessoa, que estava habituada numa determinada ferramenta e vai passar a usar outra ferramenta. Essa mudança é crítica. O trabalho que é feito em cima do usuário é absolutamente fundamental para que você possa fazer uma transição de um software para outro. Isso envolve tanto a parte de treinamento, quanto tem na parte também de capacitação de pessoas, capacitação do helpdesk, criação de uma documentação que possa servir de base para o usuário que vai fazer essa transição. E aí uma coisa fundamental, onde entra, que é o curso seja presencial, seja online, onde é fundamental que o usuário tenha um contato com a ferramenta e possa resolver suas perguntas ou aprender sobre ela através de documentação ou de cursos presenciais ou online, tá? ou híbrido, tendo um tutor orientando o usuário, né? Os cursos têm dois fundamentos. O primeiro deles, muito importante num curso desses, primeiro, quebrar o gelo. Ao quebrar o gelo, as pessoas vão descobrir que o LibreOffice também não é tão diferente assim quanto pensavam.
né, um nome diferente, a interface é diferente, mas planilha é planilha, texto é texto, apresentação é apresentação. Então, as pessoas acabam depois descobrindo que, no fundo, o software é muito similar. Ele foi feito para ser similar mesmo. E a segunda coisa é que a gente descobre que muitas pessoas utilizam um Word, um Excel, de uma forma extremamente primária. O Word, para muita gente, é uma máquina de escrever melhorada, né, no qual a gente não precisa mais usar aquela tinta para apagar aquilo que a gente digitou errado, que a tecla de retrocesso já permite a gente economizar papel, fazer um trabalho bonito. Mas no fundo, o texto que eles produzem é uma coleção de caracteres encadeados. Eles não usam estilo, eles não usam nem 10% do recurso completo que a ferramenta permite. Então, o primeiro impacto que tem dentro de um curso, um bom curso de LibreOffice, é mostrar qual é realmente o potencial da ferramenta, né? E como se utiliza um recurso tipo estilo, um recurso tipo paginação, recursos realmente que são bem mais sofisticados do que simplesmente ficar digitando barra de espaço para tabular, né? Que a gente vê muita gente fazendo assim, né? Ou quando tem que pular de página, aperta Enter, Enter, Enter até pular a página. Não sabe que Ctrl Enter já faz já pula a página imediatamente. Então tem uma série de recursos importantes, e o approach correto é dar ao usuário não só a possibilidade de quebrar o gelo, mas também de dar técnicas que são extremamente fáceis e que as pessoas não descobrem por si só. Então, esse trabalho de migração, esse trabalho de certificação, ele é muito feito em cima do que você já conseguiu fazer, e dali, através de de uma entrevista com uma equipe internacional, eles vão então qualificar você como um profissional de treinamento ou de migração certificado, tá? Então, toda a parte assim de migração, ela tem histórias muito interessantes para serem contadas, né? E a principal delas é o seguinte: o foco tem que ser no usuário, tá? Não é tecnológico. O tecnológico é o mais fácil de resolver. O usuário é o mais difícil, e por isso então é um trabalho de mudança de cultura, tá? Então, falei um pouquinho até demais, mas essa certificação envolve, sim, conhecimentos profundos sobre os processos de transição de software. Bom, comentando já sobre as ações de migração para LibreOffice, né, como é que isso tem se manifestado aí nos órgãos, ou você tem sentido nos órgãos, né, do governo e nas instituições privadas também? Lembrando que por volta de 2005, né, foi liberada a versão 1.0 do Guia Livre. Foi um guia para migração de software livre em geral, incluiu desde sistema operacional, servidor de e-mail, né, até aplicações diversas, né. Isso já tem então 11 anos, né, que não saiu nenhuma reedição. E nós tivemos, eu acho que foi por volta de 2008, 2011, né, o Protocolo Brasília. Foi assinado por vários órgãos, né, iniciativas públicas ou mistas, que tinham como objetivo definir o Open Document Format, os formatos com ODT, ODS, ODP e outros, como padrão de interoperabilidade de suíte de escritório, né, nesses órgãos, né. E até hoje a gente ainda continua encontrando problemas de interoperabilidade, principalmente com órgãos públicos. Nós temos ali demandas de órgãos que pedem o arquivo DOC, né, quer dizer, apesar de um protocolo assinado, né. Então, até onde nós estamos nesse meio, quais foram os benefícios dessas ações, e o que falta ainda para que a gente consiga, no seu ponto de vista, né, alcançar realmente uma universalidade em termos de interoperabilidade de aplicações? É uma pergunta extensa, né? Porque já envolve aí ações de governo que ocorreram durante a última década, né? Partiu-se por um princípio extremamente positivo de tornar a interoperabilidade de documentos, ou pelo menos a parte de formatos, uma coisa universal, né? Nós observamos, eu não faço parte do governo, eu observei que em alguns casos houve realmente muito interesse para isso,
Mas houve também uma certa politização do assunto, né, o que torna o tema um pouco frágil em termos de sua sequência, né? O ODF definitivamente é um formato aberto, ele é adotado mundialmente em vários governos. O governo brasileiro se alinhou, inclusive até liderou a opção para o formato aberto, ODF. Isso foi até um certo ponto, mas há uns 4, 5 anos nós temos observado que todas aquelas diretrizes relacionadas ao software livre passaram a não ser mais cobradas da administração pública, e aí então a administração pública começou a buscar suas soluções de forma descoordenada e sem diretriz. Hoje em dia nós temos um mix completo de ferramentas, inclusive ferramentas online, que são, na minha visão, continuam sendo uma exposição muito séria de segurança em termos geopolíticos, tá? E o que nós constatamos é que tornaram-se ilhas. Em alguns casos, a gente ainda tem LibreOffice extremamente usado, por exemplo, e pouquíssimo divulgado também. É outra característica também que a gente percebe. Alguns órgãos são muito fortes no LibreOffice, mas eles não divulgam. Uma das coisas que me surpreendeu é o Ministério Público Federal, que aparentemente se a gente olhar os documentos editados pelo Ministério Público Federal que estão disponíveis na internet, você vai ver que quem produziu aquele documento é o LibreOffice. Então nós vemos que tem alguns órgãos muito intensamente usando o LibreOffice, outros que praticamente ignoraram completamente e ficaram na solução proprietária da Microsoft, né? Inclusive até colocando dados confidenciais ou dados secretos na nuvem, o que para mim é um absurdo, haja visto que as nuvens norte-americanas são totalmente acessíveis pelo governo dos Estados Unidos, como está sendo provado agora, ou foi provado pelo Snowden, né? Então, a própria parte de TI, de formatos do governo federal, ela perdeu muita força, assim como o próprio governo federal, a gente testemunha aqui, também perdeu muita força política. Então, não há muito mais o que esperar dessa iniciativa do governo. E eu acredito, sempre acreditei que as ações sempre teriam que ser feitas com a iniciativa privada, que ela sim deveria ser o participante importante dentro dessa adoção do ODF. Mas aí a gente esbarra na maciça marketing do concorrente, e hoje em dia as pessoas preferem instalar um software pirata do que instalar o LibreOffice. Então é uma situação que a gente observa com muita frequência. Eu já cheguei a ver também o LibreOffice sendo vendido como software pirata, né? Então, isso é para te dizer o quanto é um pouco absurdo que a gente vê isso aqui. O ponto sobre o protocolo Brasília perdeu muita força depois do ano 2010, 2011. A gente não viu mais praticamente nada acontecer nesse ponto. As pessoas chaves do projeto foram fazer outra coisa. Sobrou a Secretaria de Tecnologia do Ministério de Orçamento e Gestão, né, Ministério do Planejamento, mas hoje em dia a gente não vê mais nada acontecendo a nível de governo federal. A nível de governo do judiciário, eu poderia dizer que sim, o judiciário é um grande produtor de documentos e ele sim tem um interesse muito forte em soluções que sejam de fácil acesso, como o LibreOffice. Então, em algumas regiões jurídicas, né, alguns tribunais e alguns repartições da Justiça Federal, a gente vê muita utilização do LibreOffice. Na parte do legislativo, não tanto. A gente não vê assim tanta utilização do LibreOffice. No judiciário a gente vê bastante, e no governo federal, no executivo, a gente vê uma mistura dos dois, né? Tanto proprietário quanto o LibreOffice também. Finalmente, eu só posso dizer que, lamentavelmente, as pessoas ainda continuam querendo usar o formato Microsoft,
por melhor que seja o formato aberto, né, o ODF, por uma questão de interoperabilidade, eles acabam sempre querendo usar o formato da Microsoft. Então, a gente ainda está enfrentando esse problema. Mesmo que nós tenhamos, dentro do LibreOffice, talvez o melhor leitor de Office, né, disponível no mercado, muito melhor do que outros que são proprietários. Mas sempre sobra um pequeno problema de interoperabilidade entre as duas ferramentas, né? Então, é uma situação que nós temos que enfrentar hoje em dia. Ok. Bom, em relação ao formato ODF, ele está aprovado em qual versão? Na ISO e na BNT? E qual já está na versão mais nova, aprovado na BNT também? Olha, na ISO a versão 1.2 já está disponível, né? Toda essa parte de padronização a nível de governo internacional, como o ISO é uma entidade que depende da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas. Toda essa parte de padronização ela é muito lenta. Então, nós temos aprovado na ISO a versão 1.2, né, do Open Document Format, mas o nosso desenvolvimento dentro do LibreOffice e também de alguns outros softwares, né, já tem algumas extensões além do 1.2, que provavelmente vão se tornar mais tarde o 1.3. Né? Então, formalmente, tanto na ISO, eu acho que no Brasil também já foi atualizado, eu não tenho essa informação ainda, mas a versão que nós temos é 1.2. Né? ODF 1.2. Ok. Akira, você quer caminhar para as perguntas finais? Não, você pode ir fechando essa parte final aí. Eu queria acrescentar só algumas iniciativas também que são importantes de ver no mundo externo, né? Quer dizer, o mundo fora do Brasil. Essa parte de formato de documento é extremamente importante, porque ela define praticamente a forma com que ferramenta você vai trabalhar. Alguns governos, na Europa principalmente, sentiram muito forte a dependência que tinham do fabricante Microsoft. E isso para eles se torna uma coisa crítica. Por exemplo, o governo da Sua Majestade, né, na Inglaterra, já adotou, né, como norma o ODF em toda a administração pública. Né? Então, eles estão, inclusive, contratando uma empresa para fazer adaptações do LibreOffice que são exclusivas do governo britânico. Então, a parte de suporte, a parte de desenvolvimento do LibreOffice, que continuará sendo um software aberto, está sendo financiado pelo governo britânico. Algumas coisas nós vamos ver chegar aqui no LibreOffice, na versão 5.2, que foram financiados pelo Ministério da Defesa holandês, que exigiu uma classificação de documentos que fosse facilitada dentro do LibreOffice. Nós vamos ter dispositivos de classificação de documentos implantados no LibreOffice, que vai chegar, financiados, né, ou desenvolvidos pelo Ministério da Defesa holandês. Todo o Ministério da Defesa italiano já definiu que será utilizado o LibreOffice com ODF em toda a administração militar italiana. Tá? No Brasil, a gente tem uma determinação dentro da Marinha do Brasil de utilização do LibreOffice para todos os documentos internos. Tá? É um processo lento, é um processo que caminha a passos assim, reservados, ou tímidos, porque a resistência e a todo o trabalho de mudança continua sendo feito de uma forma, eu não vou dizer amadora, mas não está sendo considerado como um verdadeiro projeto. E é importante que assim o seja. Nós temos também nas Forças Armadas Brasileiras a utilização do LibreOffice bastante extensa também no Exército e na Aeronáutica. Tá? Agora, é sempre uma disputa de dois softwares dentro da mesma máquina do usuário. Muitas vezes o LibreOffice é utilizado como alternativa por uma questão de restrição orçamentária. Né? A repartição tem que ter um orçamento finito, não tem como renovar a sua licença, então opta por LibreOffice.
Então, nós temos várias iniciativas no mundo inteiro, e sem falar em alguns outros países, como, por exemplo, a China e a Rússia, que são grandes investidores no software livre por uma questão de geopolítica, né? Eles não podem depender, a administração pública russa, chinesa, não quer depender de softwares americanos, né? Tem uma desconfiança natural do fornecedor de software, né? Então, os chineses têm sistema operacional próprio, o LibreOffice que já é adaptado só para eles, de forma que eles possam ali fazer a sua administração sem ser, digamos assim, incomodados por espionagem, invasões, etc. e tal, né? A gente não tem essa dimensão geopolítica, mas ela é importante e ela define certas iniciativas que tem dentro da utilização do software livre, né? Ótimo. Bom, então eu vou dar um encerramento aqui, né, para a gente ir concluindo. Eu acho que as apresentações, né, dos diversos tópicos cobriram, né, muito bem em termos de conhecer a história, né, um pouco dessa história de desenvolvimento, né, do LibreOffice, da organização da Documento Foundation, o seu envolvimento com, né, com essa ferramenta e com um grande projeto que tem sido, né, a construção de uma suíte de escritório, né, que na verdade não é apenas um software, né, ela é uma rede social também, tem pessoas envolvidas, ela é uma forma, né, de mudar uma cultura em prol da utilização do software livre. E o papel da suíte de escritório é fundamental, né? Que a gente tem visto que os primeiros processos de migração para software livre, ao invés de começar com uma mudança do sistema operacional, talvez deva começar com a mudança da suíte de escritório, né? Que é o software que as pessoas, depois do navegador web, né, em geral, utilizam mais. Né? E aí com a suíte já modificada, né, ou adaptada a uma nova suíte, que é realmente flexível, multiplataforma, né, tem inúmeras vantagens em relação a outras ferramentas já existentes, e a gente parte, né, para pensar, né, e as outras aplicações e o sistema operacional, né, para ser trocado. Eu acho que é por aí. Olivier, você gostaria de fazer algum outro comentário, alguma sugestão para que a gente possa trabalhar no ambiente acadêmico, né, que é o ambiente das instituições de ensino e pesquisa, tanto instituições de nível superior, tecnológico, médio, né, ou as escolas, né, com a adoção do LibreOffice? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar para os alunos, de dizer para eles que o conhecimento de uma suíte de escritório e a introdução de um curso da utilização de uma suíte de escritório é fundamental e é muito importante. É importante no sentido que passar daquela instância de uma máquina de escrever simples, né, para alguma coisa que se trata de um processador de texto. Então, a eficiência, né, do trabalho do aluno pode aumentar bastante na hora que ele conhecer a ferramenta. Uma das coisas importantes é essencialmente entender que um documento, né, ele pode ser separado no conteúdo e no formato. Se você conhece as técnicas de formatação e souber fazer um bom trabalho com estilos e outros recursos, você só vai precisar se preocupar com o conteúdo. Então, às vezes nós temos aquela situação, 1 hora de conteúdo, né, e 1 hora de formatação. Não, vamos fazer uma formatação e depois vamos gastar todo o tempo fazendo a parte de conteúdo, porque o que interessa é o conteúdo, né? Então, sabendo dominar a ferramenta, nós vamos ter muito mais eficiência, nós vamos ter nosso trabalho feito muito mais rapidamente, e aí, então, esse é o verdadeiro ganho que nós vamos ganhar, que nós vamos ter com a ferramenta. Planilha, editor de texto, editor de apresentação, são documentos, né, ou são ferramentas para que a gente possa fazer nossos documentos de forma mais bonita e mais eficiente. Então, a oportunidade de um curso desses é uma oportunidade única de realmente enxergar a informática como sendo seu aliado, ao invés de ser seu problema para resolver. Então, esse curso é importante nesse sentido, porque vai dar muitas informações que sequer as pessoas tinham ideia que podiam fazer.
Tá? Então, para os alunos ali, eu gostaria de desejar um bom curso para que, e depois, tenham sucesso na utilização do LibreOffice a nível tanto acadêmico quanto profissional. Tá? Então, eu agradeço. Encerramos aqui a nossa entrevista com o engenheiro Olivier Allot, com a participação também do professor Marcelo Akira, né, e damos prosseguimento, né, com as nossas próximas videoaulas.